que foram conquistadas, elas não podem ser perdidas. Então, nesse sentido, eu sou uma conservadora feminista, de certa forma. E... Então eu sou também. Calma, deixa eu terminar. Vamos, primeiro, eu concordo contigo que eu não faço parte do movimento feminista. Eu não acho que eu faço parte do movimento feminista. Ué, a gente tá fazendo debate a respeito dos assuntos. Vai lá. Nós estamos debatendo os assuntos. Ok, tá. Eu me considero uma feminista conciliacionista. Então você é do século XIX. Calma aí. E eu tive tantos problemas em conseguir me adequar a partir de um aspecto muito purista e preciosista. Vou casar com essa menina. Tá, Eu então... com você, Tu não pode dizer, eu não sou feminista. Falando a respeito do papel do homem e da mulher, sobre estupro, sobre abuso, Qualquer conservador é contra tudo estupro, bem, contra abuso, contra mulher em segundo plano. Adriles, a questão é que, escuta, embora uma pessoa seja contra alguma coisa, a gente não pode necessariamente tratar isso como fato dado. Algumas coisas precisam ser discutidas. E eu vou te dar um exemplo. Feitas. Deixa eu dar um exemplo. Tu tem que deixar eu falar. Eu deixei tu dar o teu monólogo, Eu agora é minha vez. interrupção. Agora é minha vez. Estratégia 18, mude o curso. Interrompa antes da perda certa. Se observarmos que o oponente inicia uma argumentação com a qual vai nos derrotar, não se deve deixar que ele chegue à sua conclusão, ou seja, não se deve permitir que ele chegue ao fim. Deve-se interromper o andamento da discussão em um bom momento, retirando-se, distraindo ou levando a discussão para outras pessoas. Em resumo, realizar uma mutatio controversiae. Arthur Schopenhauer, em A Arte de Ter Razão. Chega, é minha vez. Tá, veja só. Constituindo, deixa eu terminar. Elas não eram mais virgens, elas já eram prostitutas. Não conheço nenhum caso. Então, eu vou te mostrar, eu posso procurar pra ti. Menor de 14 tá? Eu vou procurar e eu vou te mostrar. E aí, nesse caso, existe o relativismo. Então, outra forma de relativizar o estupro é uma mulher que se sentiu forçada. O que é o estupro? Deixa eu terminar. Agora eu tô te ajudando. O que é o estupro? Como se fosse vantagem. Isso é forma de meu estupro. amor. Isso é exceção. Não, eu não disse que isso é endêmico. Eu tô diferenciando... As feministas dizem que é endêmico. Exatamente. Eu estou dizendo que existem diferenças conceituais. A única pessoa que é responsável pelo estupro é o estuprador, é o agressor. E muitas vezes tu tem que passar horas e horas e horas e horas pra enfiar na cabeça dessas pessoas que o problema está com o agressor e não com a mulher que está em determinada situação. Suposto agressor. Tá. Vamos lá. Não, tudo bem, mas eu tô considerando... Você não acabou ainda? Deixa eu terminar! Puta que pariu. Alguma interrupção é boa do mas debate. é que, tu tem que ter a noção de que um dos problemas do patriarcado, inclusive eu falei durante o debate Deixa eu só te perguntar, quando você fala de patriarcado, é de agora? São masculinas. As mulheres estão tá, em que as mulheres não estão conseguindo alcançar esses posicionamentos. Mas Calma, Adriles, calma. A gente vai chegar lá, tenha calma. E a mulher, provavelmente, ela vai... Deixa eu terminar! Eu vou concordar com tudo que você tá dizendo. Mas não interessa, Você tá falando de idade média. Não, escuta, eu vou falar sobre o casamento. Pois é. E eu também tô falando pro público, o mundo não gira em torno de você. Deixa eu terminar. Caramba! É sem graça a gente concordar. Putz, deixa eu terminar. A questão é o seguinte, vai incentivar o quê? Casamentos endogâmicos. Por quê? Porque tu quer manter os recursos... endogâmico para a população. Ok, calma aí. Endogamia, o que é? Casamento entre parentes. Exemplo, girou? Por que dizer que ela tá falando do século XIV? Deixa eu terminar, eu vou chegar. Mas até você chegar no século XX Não, deixa eu terminar. Eu já vou chegar na Idade Média, no catolicismo, já vou chegar ali, tá? A questão é o seguinte, veja que nesses casos, isso também incentiva, então ela é vista como que... Deixa eu terminar. Mas resume, você tá falando a história inteira do casamento. Eu vou falar. Eu concordo com você nisso. Eu tô falando pro Júlia. Ela é vista como uma mercadoria danificada. Porque eles 14, pagaram. meu Deixa Deus. eu falar. Ela foi comprada e como ela não consegue gerar filhos, ela é vista como um prejuízo. Eu investi nessa mulher e ela não consegue Mas gerar isso não descendentes existe saudáveis. mais, meu amor. Chegou. Aí chegou a igreja católica que incentivou, então, de uma conexão entre o casal além dos familiares. Que positivo, Paulo Cogos vai te amar. Porque tem um... Então, dentro desse... Deixa eu terminar. Alguma interrupção é importante, senão o debate fica muito chato. Ok. Parecendo ministração de Tá, palestra. mas veja só, a questão é que nesse tipo de sociedade, como eles não conseguem... Eu nem sei o que tá acontecendo. Ela tá dando uma aula da história do casamento. Não, mas eu só perguntei se favorece a mulher ou favorece o homem. Não, mas calma, ela tá no século XII ainda, por isso que eu tô desesperado. Não, Ela não calma. chegou nem no século XVI. Por que vocês têm tanta pressa? Deixa eu Mas, cara, eu tô concordando com você. Eu também. Deixa eu falar uma coisa, agora sério, eu vou te interromper concretamente agora. Todo mundo sabe que eu falei aqui no começo do programa. Mas eu não tô achando ruim. Eu que quero eventualmente, você quer dar uma aula, Eu tô você dá. curioso pela Se você quiser dar uma aula, você dá. Todo mundo sabe que a estrutura de casamento era patriarcal até o século XX. Eu concordei com você no começo. Não, Adriles, eu não tô necessariamente só falando pra Agora- ti. É porque antes tu tava falando sobre casamento, o Júnior queria que eu falasse sobre casamento, e eu tô desenvolvendo Mas é meu muito raciocínio longo sobre até chegar no casamento. século XX. Se tu tá Então vai reclamando lá. disso, tu vai pra casa. Não precisa Então, ser coisa assim. mas é O que eu tô verdade, querendo te deixa eu falar desenvolver meu raciocínio. Então vai, então chega lá. Deixa eu Mas desenvolver. tenta ser um pouco mais conciso. Tudo bem. Tá. A questão é que o cristianismo, realmente, eu penso que a gente tem mais em comum
do que dá a entender. Eu devia consumir um pouco mais de você, que você é uma pessoa brilhante, gentil, agradável, tá linda, bochechudinha, eu quero ser seu amigo. Ok, Platônico. Mas deixa eu Talvez. te responder aqui. Tá, é de que... Nos anos 60, né? Sim, a Antes questão... ainda tinha muita... Ok, a questão é que nós conseguimos sentirem mal, ou degradadas, ou sujas, nojentas, ou excluídas do resto da sociedade. Você acha que eu sou essencialmente feliz? É uma Agora, pergunta que eu te faço sinceramente. Eu sou feliz assim. Na promiscuidade? Sim. Você é promíscuo? Sou. O que você chama de promiscuidade? É Fazer liberdade sexo com sexual? bastante gente, de modo casual. Tipo, eu conheci uma pessoa meia hora atrás, eu faço sexo com ela. Mas eventualmente você não acha que a sexualidade pode ser, eu acho que é, exatamente, sempre ponte pra uma relação amorosa profunda? Então, mas... Você já amou alguém, já, né? Óbvio, Claro. óbvio. Não é muito melhor amar Eu sou um alguém ser do que humano. simplesmente ter tesão por Não, alguém? claro, mas a questão é que a gente tem que focar no que a gente tá discutindo de fato. Tu acha que necessariamente quando uma mulher é promíscua, ela é infeliz? Eu não sou infeliz. Eu penso que a gente tem que considerar que as pessoas são diferentes entre si. Mas fica Deixa eu vazio. terminar. Felicidade Não. é um termo muito canastrão, mas Não. vazio fica. Mas tudo bem, Mas veja só, Sua opinião. existem diferenças entre os homens a nível muito curto, infelizmente. Né? Ela vai de 2 anos Eu já até falei 3 sobre isso anos no também. máximo. É um problema muito difícil Mas tem de o ser amor e a resolvido. lapidação. E aí tem a questão da amizade, admiração mútua, consideração, carinho, Chama assuntos de casamento. rotinas em Acabei de comum, falar isso, é isso etc. aí. Mas a questão é que, inevitavelmente, essa paixão em algum momento vai esfriar. E aí, nesse sentido, eu não vejo nenhum me identificar com esse comportamento. Safada. Exatamente. Eu sou tipicamente uma mulher safada. E eu reconheço isso, e eu identifico essas Mas necessidades. você quer amar. E eu sei que isso não é Mas você não maligno. tá amando. Deixa eu terminar. Eu, quando eu fico apaixonado, fico broxa. Calma, deixa eu terminar. Eu não acho que isso sejam mulheres que são mais predispostas a se entediar do que outras. Existem São mais algumas masculinas. mulheres que são mais promíscuas do que outras. Esse é meu ponto. E eu não estou dizendo que essas pessoas são vazias. Isso me incomoda um pouco. A gente deixa tá eu concordando. Eu vi terminar. uma liberdade sexual como ponte para o amor. É só Não, isso é que isso me parece às vezes um pouco de... Como tu agiria, essas pessoas estão sendo Mas você felizes. não acha que... Não, você calma. tá descrevendo um comportamento de uma minoria. Eu acho que a maioria das mulheres tem um princípio romântico de escolher alguém pela hipergamia, pela idealização, pela libido idealizada que ela tem, pela questão do macho provedor que tá lá na pré-história, que não é tão promíscua quanto o homem. Eu acho que você tá, novamente, você tá colocando algumas exceções, que são válidas. Eu acho que cada mulher... Não, faz mas o é que, quiser com veja isso. só, eu não tô dizendo que a maior parte das mulheres não são assim. Esse não é meu ponto. Eu tô tentando reafirmar aquilo que tu tinha negado no início, Fala que seu coração é de alguém. de que, escuta, Vai lá, tô escutando. meu Deus do Você fica céu. linda quando você fica brava. A questão é o seguinte, o problema é não reconhecer quando as pessoas vazia. Não, eu não sou infeliz, eu não sou vazia, eu não sou insatisfeita. Eu me Mas você apaixono. falou que você tem um escuta, coração que é ter um eu dom. me apaixono e eu amo as pessoas. Da mesma forma que tu e inúmeros outros homens. Que mesmo que ele seja promíscuo, ela do outro lado da rua, e eu dou um tchauzinho e eu penso, foi legal, obrigado por aquele momento, foi Dá divertido. tchauzinho do outro lado da rua, você dá um abraço. Não, mas é que se a gente tá muito distante, não tem como. Mas é que eu tenho mais uma sensação de gratidão, porque não é necessariamente alguma coisa depois daquilo. Eu acho que às vezes as coisas acontecem. Você é uma safada romântica e generosa. Sim, na medida Bonitinho. que isso deveria ter acontecido. Então, eu tenho um amigo, inclusive lá do interior do Rio Grande do Sul, em que a gente já se relacionou sexualmente e casualmente. Deixa eu fazer uma pergunta. Calma aí. Ciúme, você não Calma tem? aí, calma aí. Acho que a pessoa não Tem. sente. Pois é, você quer falar. Inúmeras vezes. A gente saiu inúmeras vezes, enfim. E ele é uma pessoa que eu nunca talvez esteja focando em um problema que ele existe, mas não necessariamente por aquilo que a gente tá pensando que ele pode existir. Ou Explique, talvez, meu amor. calma aí, não somente por um evento específico. Porque, primeiro, tu falou que hoje em dia as pessoas elas são muito frustradas, etc. Tá? A gente pode pensar, por exemplo, que no passado... Também foram. É outro tipo de frustração. Deixa eu falar. Perdão. A questão é que ela não é necessariamente movida pela apologia da promiscuidade, ou talvez não somente por ela. É influenciada, Calma né? aí, deixa eu falar. Porque, veja só. De pensamento crítico. Demonstrar pra ela que é uma falácia. O que são viés cognitivos. Como ler devidamente o artigo científico. Traduz, Spectro. Tá muito intelectual. Tá. O que é um viés de disponibilidade? Eu expliquei Fala isso antes. pra uma menina de 15 anos. Eu expliquei o que é viés de disponibilidade. É a nossa tendência mental de achar que porque um pensamento crítico, em que eles devem ser cientificamente Quem tá bem oferecendo essas possibilidades de alfabetizados. pensamento crítico? O feminismo? Eu tô oferecendo isso. Esse Pois é, mas aí é meu esse é problema. um dos meus objetivos. Aí é meu problema com você, Spectro. Você tá A dentro. própria seita, tá? Ironicamente, porque eu me identifico como... Depois você fala que eu sou Me adriano. identifico como conciliacionista de gênero. Mas sabe por que eu penso que tu tá errado? Todo um outro contexto que propicie que as pessoas se tornem viciadas. Então tem questões... Deixa eu terminar. Você tem que atacar o sintoma. Deixa eu terminar. Vai, me Tu tem problemas... a desigualdade social, a desestrutura familiar. Algumas pessoas têm alguns problemas psicológicos inatos que fazem com que elas sejam Tá, naturalmente meu amor, mas propensas aí a é pra isso. solucionar o mundo. Não, mas eu tô falando assim, o feminismo é um problema. A gente tem que atacar o feminismo. Eu quero Deixa eu trazer fazer uma aqui- intervenção aqui, peraí. Ué, Me fala uma coisa, o sim ou não, feminismo é um Brenda? problema Só pra hoje, ficar mais o problema é objetivo. simples. Porque, Questões calma aí, Adriles, calma, sociais, calma. genéticas, biológicas, sociais, isso vai ter a vida inteira. Ô, Adriles, Agora, o feminismo você é falou o mal que- em si hoje. Você falou que a revolução sexual, no caso, essa sexualização, traz consequências negativas. Você concorda com isso ou não, Não Brenda? falei isso. Você falou. Não falei isso. Mas que traz problemas adversos, mas que a revolução sexual em Não, si é boa. tá, tudo bem, é boa, mas tem consequências. Mas traz Uma das consequências são. Eu não tô dizendo são que a essas e são revolução sexual ruins. é ruim sim, é isso que eu tô falando. Tá.
Concorda com isso? Tem alguma consequência ruim da reprodução sexual que você fala, ó, a promiscuidade é ruim, por exemplo? Você concorda com alguma coisa? Eu penso que sim, só que eu não acho que... Então, uma coisa que eu não acredito em relação a achar que o feminismo tá produzindo excesso de promiscuidade, porque hoje em dia, as pessoas têm muito mais instrução. Hoje em dia. Então, hoje, como nunca antes, as pessoas são muito mais conscientes do que antes. E eu acho que... Tá escrevendo Melite. Agora... Desculpa, olha, não, eu achei lindo isso que tu disse, porque... Tá escrevendo Melite. Adriles, tu não percebe uma coisa, é justamente isso que tu tava falando antes. Eu estou pontuando questões muito específicas, inclusive são evangélicas. Essa visão, essa percepção de que a mulher, a piranha, a vagabunda, que faz uma sucessão de abortos... Deixa eu terminar! Termina! Pelo amor de Deus! Vai lá. É mexendo na base, a origem do problema é nesse caso. Porque se o... Como mexer com... Foi o que eu acabei de falar várias vezes. Educação sexual. É educação sexual, a educação afetiva, reduzir a desigualdade sexual. Porque essa é uma coisa que, inclusive, eu discuto muito no meu canal. Escuta. No caso, não, o meu problema não é que existam milionários ou bilionários. Eu tô falando de desigualdade social em pessoas que estão em condição de miséria, tá? Em pessoas que realmente vivem em situações realmente mais insalubres e inseguras, com incentivos péssimos a nível cultural, de bairro, desestrutura familiar. Esse é o meu problema. Agora, uma coisa que eu achei bem importante que tu trouxe... Mas a identidade calma, é todas as classes. calma. É sobre, por exemplo, consciência afetiva. Eu defendo muito, sem ter fundamento, muito baseado em evidência anedótica. Qual foi o seu fundamento pra falar que o problema deve ser resolvido? Com as suas próprias experiências. Como eu te falei, a nível de promiscuidade, ela reduz a sexualidade precoce, ela reduz as doenças, as ISTs, ela reduz a gravidez indesejada. Tudo isso muda. E não é simplesmente vir com um discursinho dizendo, ai, o feminismo é mau. O pânico moral. Deixa eu falar, Drilis. Liberdade é libertinagem. Tu fica agregando, escuta. Eu já associei essas teorias, tu fica agregando as coisas de modo técnico. Tá fazendo uma análise semiótica precária. Não. Eu separei a promiscuidade do princípio bom da liberdade sexual. Quer saber? Eu disse que a promiscuidade é um derivativo, infelizmente, da liberdade sexual. Quer saber? Eu acho que tu tá certo. Eu acho que nesse aspecto, sim. Eu penso que tu fez uma boa distinção e eu tenho que te dar esse reconhecimento. Tudo bem. Resolver problemas que são muito complexos de modo muito simples, tá? Eu tô simplesmente atacando o sintoma claro. Tá, e assim, ó, tem outro problema. Veja só. Em relação a... a gente tem que observar as coisas como elas têm acontecido, as consequências negativas que eu trouxe. Que tipo de revolução, de educação sexual? Educação sexual. Fala. Uso de contraceptivos. Respeito em relação ao próprio corpo e o corpo da outra pessoa. Ter noção e tal. Primeiro que eu não sou contra a objetificação. Não essencialmente. Também então, não, mas é um passo. Calma aí, o meu problema é em algumas pessoas darem certos saltos lógicos. Ou todo tipo de interações que eu estou delegando a ela. Calma, calma. Mas tem sinais. Eu penso que isso. Não vai poder identificar sinais? O problema é dar saltos lógicos de que porque uma pessoa está assim, um assado, logo tu tá dando justificativa pra que essa pessoa seja maltratada, tá? Tudo bem, isso a gente entrou em consenso. Coisa é ser disponível sexualmente. Disponível Adriles, uma coisa é ser disponível mais ou menos sexualmente, como por exemplo, eu vou numa balada e vou estar mais disponível sexualmente do que numa universidade, mas isso não significa necessariamente que essa pessoa esteja disponível pra degradação, em que essa pessoa pode ser maltratada, em que ela pode ser vista como menos valiosa enquanto ser humano por causa disso. Tá, mas você tem que recitar Shakespeare pra uma mulher que tá com um baile funk, com um microshort desse tamanhozinho e falar, esfrega a novinha no chão, ó. Ela tá se degradando também. Não, eu não acho. Eu não tô degradando ela se eu canto ela, tô? Depende do tipo de cantada, mas... Pois esfrega a novinha no chão, eu chego pra ela, amor é fogo que arde sem se ver. É isso que você quer? Então, assim, são complexas essas questões. Tá, agora... A maneira com que você se veste, com que você se porta, sugere uma mensagem. Não tô dizendo pra pessoa estuprar ou abusar da pessoa, mas sugere sempre uma mensagem. Eu não vou, ou da Anitta, ou das divas pop no geral, é culpa dos homens, não é culpa dos homens. Eu penso que, escuta, a culpa, na verdade, é da cultura LGBT e das próprias mulheres que nós nos submetemos intragrupalmente. E você entrou nela. Exatamente, eu não tô dizendo que eu não entro, só que a questão é que eu prefiro me submeter a um padrão de beleza LGBT, eu realmente prefiro, eu acho que de fato é mais bonito do que o parâmetro de beleza dos homens heterossexuais. Glenda, você tá dizendo que o padrão de beleza feminino, neurologicamente atribuído a uma mulher, que seja o signo da fecundidade, tudo bem, a cultura pode mudar, não de tanta forma. O signo da fecundidade de seio, de quadris, de bunda, é muito mais interessante você se adequar a um padrão de beleza de um gay que quer que a mulher fique parecida com um rapazinho. É claro que se você foi vitimada por uma cultura machista gay, tá, mas é que eventualmente faz com que você, uma mulher deslumbrante, queira emagrecer cada vez mais pra atender os interesses da sociedade. Essa é a sua maior contradição. Adriles, eu acho que isso aí é de uma condescendência intelectual imensa. De você achar
que eu sou uma pobre coitadinha, uma pobre vítima das minhas próprias escolhas e dos meus parâmetros e gostos pessoais. Tá, mas não importa. A questão é que eu sou uma maior intelectual. Eu tenho a consciência do que está me afetando. Eu tenho a consciência de perceber que tudo isso me influenciou. A questão é, eu devo ser respeitada e legitimada em relação às escolhas que eu tomo a partir das minhas influências. Eu prefiro esse padrão. Eu penso padrão que é antifeminino. Não tô dizendo que você é magra ou gorda. Agora, eu já vi, eu acho isso um caso que eu também acho que é muito complicado. Eu vejo. Sempre costumou ser mais violado do que outro corpo. Então a gente tem que estar ali sempre afirmando, reafirmando que ele é importante. É o que eu falo da janela. Agora tem uma outra coisa que é importante. Adriles, tem uma coisa que é muito importante. Eu não sou... Tá cansado de desonestidade intelectual? Siga o Espectro Cinza.